Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Fernando Soares, sou especialista de produtos, trabalho no marketing da Corel aqui do Brasil. Prazer enorme falar com vocês. Me acompanhando, me ajudando aqui está o Flávio Tedesco, que é o nosso gerente de canais. Ele inicialmente vai responder as questões de vocês e no final eu também vou deixar meu e-mail para que vocês me passem suas questões e a gente consiga continuar conversando depois disso, tá bom? Não tem problema nenhum, vocês vão me passando. Caso o tempo da apresentação não seja suficiente, a gente vai se falando depois também, tá bom? Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Primeiro lançamento que a gente faz nesse horário, a gente estava tendo muita dúvida do pessoal de que horas fazer, porque a gente sempre fazia 10 horas da manhã, 10 horas da manhã era difícil da turma acompanhar, estamos tentando nesse horário diferente aí, nós já estamos com 65 pessoas assistindo, já está um público bem bacana para o horário. Obrigado mesmo por terem atendido aí o nosso convite. Tá bom? Vamos começar falando aqui um pouquinho da Corel, vou dar uma passada rápida do que a gente está fazendo, de como é que a Corel está trabalhando da melhor forma possível para atender os nossos usuários. Então, a gente tem um foco principal hoje que é falar de software gráfico, mas vamos falar um pouco aqui também de o que a gente está fazendo. Então, pessoal, rapidinho sobre a Corel, né? Para quem já é usuário das antigas, a Corel já está no mercado aí há 30 anos praticamente. Uma das principais empresas de software do mundo. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado a gente publicou ou lançou mais de 60 produtos. Tá? A gente costuma falar muito de Corel, 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 e na maioria das vezes as pessoas lembram só de CorelDRAW. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma massa de aficionados, de fãs mesmo, o que é muito bacana para a gente. Mas a Corel, nos últimos anos, tem feito algumas aquisições e, por sinal, muito bem sucedidas. A gente está muito feliz com o andamento da empresa globalmente. E algumas delas estão aí listadas aí na lateral, né? A última aquisição que a Corel fez foi a Parallels. E, falando em Parallels, para quem já usa a Mac há um bom tempo, Parallels é a solução mais utilizada para se trabalhar com aplicativos de Windows no Mac. A gente mesmo já indica o Parallels como ferramenta para emular softwares Corel, para trabalhar com o Windows instalado no Mac com ferramentas Corel já há um bom tempo, né? A ferramenta que a Corel inclusive testa lá dentro e agora a marca se tornou nossa, então a gente indica mais do que nunca. A Parallels não é feita só do Parallels Desktop, que é a ferramenta que faz a emulação e que instala um Windows no Mac. Existe o Toolbox também, que é uma caixa de ferramenta com 30 ferramentas de produtividade. Existe o Remote Application Server, que é uma ferramenta para que a área de TI consiga fazer instalação, atualização de aplicativos remoto em Macs. E existe também o Management para Microsoft SCCM, para quem trabalha com sistema de gestão de máquinas via Microsoft. Existe também esse Mac Management para controlar os Macs nas redes que são geridas pelo Microsoft SCCM. Ok? Bom, gente, falando já de CorelDRAW, Graphic Suite, na verdade a gente tem uma massa de usuários, a gente estava falando disso agora há pouco, né? E é muito bacana a gente ver que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem tanto usuário empenhado e que usa CorelDRAW há tanto tempo. Então esse quadro que a gente fez aqui é um quadro basicamente mostrando diversos trabalhos que a gente recebeu nos últimos anos, esses especificamente do último ano. Para quem está com a gente há bastante tempo, conhece o CorelDRAW Contest, a gente vive fazendo alguns contests e os usuários mandam sempre para a gente trabalhos que são maravilhosos e a gente fez questão de colocar alguns aqui. Falando de contest no Brasil, a gente já teve inclusive 2 vezes campeões aqui no Brasil, finalistas, chegaram em primeiro lugar em algumas áreas, na área têxtil e também na área de desenho, de arte, o Adalto lá nos anos 90 ainda, acredito eu, no início dos anos 2000, e depois também a gente teve um prêmio na área têxtil aqui, do Júnior Souza, foi muito bacana. Então, aqui a gente está mostrando algumas dessas criações, então existe ali um backlight de loja, de uma barbearia, existe também uma faca de recorte ali, uma faca com um jacaré posto, a parte também de envelopamento de carros, o pessoal tem usado muito CorelDRAW para isso, um folheto ali e tudo mais. Então, assim,
é algo que deixa a gente muito, muito feliz de ter os usuários trabalhando ativamente e mandando esses projetos tão incríveis para a gente, tá? É de agradecer mesmo, muito obrigado para todos vocês que mandam os seus trabalhos aqui para a gente. Pessoal, falando de CorelDRAW, a gente sempre fala de usuários bastante diversificados, né? Tanto geograficamente quanto de setores de atuação e até naquilo que eles produzem, que vocês produzem. Então, aqui a gente tem um resumo de o que esses usuários têm em comum, né? O que principalmente o CorelDRAW tem em comum com esses usuários. Então, normalmente os usuários precisam ser criativos, querem fazer suas peças e ter orgulho dessas suas peças criadas, né? Na maioria das vezes e o tempo todo a gente precisa ser produtivo. Eu venho desde a época de gráfica, sou usuário de CorelDRAW e assim, sempre tempo é dinheiro e a gente sempre teve muito tempo para produzir. É aquela história de que vida de designer tudo é para ontem, né? Então, os usuários têm que ser produtivos. E a última coisa que a gente escuta bastante dos usuários é que eles precisam ter controle das ferramentas que eles usam e usar a ferramenta da melhor maneira possível, da forma com que eles quiserem. A Corel sempre tenta deixar alternativas, até no tipo de contrato que a gente tem, vitalício ou por assinatura, esse tipo de coisa toda, para que a gente atenda o que todos esses usuários aí têm em comum. Pensando nisso que os usuários tudo têm em comum, como é que deve ser o produto, né? Principalmente no CorelDRAW 2019, o que a gente pensou no produto? Primeiro, atender a necessidade no que diz respeito a ferramentas, trazer novos recursos, melhorar recursos que já existem e tudo mais. Então, responder às expectativas dos usuários. Uma outra coisa bacana o CorelDRAW deve se adaptar ao que a gente está fazendo. Por quê? Porque o trabalho hoje em dia é muito dinâmico, ele muda de uma forma muito rápida, então o CorelDRAW tem que se adaptar a essas novas tendências. E por último, flexibilidade, tem que ser flexível para atender qualquer tipo de usuário e em qualquer finalidade que ele precise fazer. Hoje a gente está fazendo um impresso, amanhã vai ser um banner, depois vai ser uma faca, esse tipo de coisa toda, então ele tem que ter essa flexibilidade de trabalhar para todos os usuários, né? Então vamos lá, falando de CorelDRAW mesmo, o CorelDRAW 2019, a gente calçou o CorelDRAW 2019 em 3 pilares fundamentais aí. Então, primeira coisa que se cuidou no CorelDRAW 2019 foi maior precisão e controle. Vocês vão ver que a gente tem algumas ferramentas ligadas a isso na apresentação de hoje, eu acho que eu vou conseguir mostrar algumas. Então, assim, trabalhar de uma forma mais rápida, mais inteligente, com certeza do que a gente está fazendo, ter maior controle sobre os objetos e camadas e páginas. Isso a gente tem um Docker novo, uma guia de objetos bem bacana. Liberdade para explorar e ser criativo. Cada vez mais a Corel tem inserido aqueles conteúdos que a gente diz que pode ser um conteúdo pré-produzido, mas que ele inspira a se fazer novas peças. Além disso, um sistema não destrutivo de imagens, a gente tem um sistema agora de efeitos não destrutivo para que a gente possa interagir com os efeitos em qualquer instância no objeto e exceder aí os limites do que a gente quer de design. E, por último, uma experiência de design mais eficiente e simplificada. Então, como a gente tem essa vasta utilização de CorelDRAW por profissionais de diversos níveis, é sempre melhorar desempenho, opção de personalização para que fique mais fácil a interface ser utilizada, a navegação dentro da interface, a navegação no produto se torne algo fluido e que a gente consiga atender diversos públicos com isso. Tá? Mudou alguma coisa no conteúdo do CorelDRAW 2019? Na verdade, a gente mantém as aplicações principais. Então, o principal realmente é o CorelDRAW, né, que é o core, aí, a aplicação principal da suite. Né? Então, o CorelDRAW, na verdade, ele é conhecido principalmente como ilustração vetorial e também está sendo cada vez mais utilizado como ferramenta de layout de páginas. Aqui a gente tem, eu estou fazendo essa apresentação no CorelDRAW, ela tem 42 páginas, se não me engano, ele vai até 999 e a gente promove que a ideia é usar o CorelDRAW como ferramenta de ilustração vetorial e também layout de página. A gente traz uma economia de tempo nisso, porque você não precisa usar 2 produtos diferentes, 2 aplicativos diferentes, um para fazer ilustração e outro para fazer layout de página. Você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, reproduzir aí até 999 páginas.
Falando de tratamento de imagem, o PhotoPaint continua incluso na suíte, a nossa ferramenta profissional, super completo para edição de bitmaps. A gente vai falar até de alguns plugins aqui mais para frente também. O Corel Font Manager, que de algumas versões para cá tem sido muito utilizado para controle de fontes e de coleções de fontes. O Corel Power Trace para fazer o redesenho de imagens bitmap. E o Corel Aftershot HDR. A gente tem agora também a opção de trabalhar com imagens HDR como um laboratório de imagens com o Aftershot. Além disso, a gente sempre inclui alguns outros utilitários de terceiros, alguns softwares parceiros nossos. Então, o Bem-Vista PhotoZoom Pro 4, que é uma ferramenta para a gente fazer ampliação de pixel nas imagens. Se você tem uma imagem em baixa, um bitmap em baixa resolução, o PhotoZoom lá dentro do PhotoPaint ele consegue fazer uma ampliação dos pixels das imagens ali, deixar essa imagem com uma resolução melhor. Visual Basic for Applications, então para quem trabalha com automação de CorelDRAW, tem crescido muito a utilização disso nos últimos anos. O pessoal que usa VB para fazer, por exemplo, calendários, para fazer caixas. O pessoal que trabalha com faca na indústria de embalagens, para fazer faca, usa bastante VB para fazer a produção de caixas em escalas diferentes. É só você dar a medida diferente e ele já produz toda a parte de outline de facas, é super bacana. E aquela galeria toda que a gente sempre fornece já há muito tempo, que os usuários adoram, né? 7.000 cliparts, mais 1.000 fotos em alta resolução, fontes TrueType, 150 modelos de design, tudo mais, tá tudo aí. Inclusive, dicas de especialistas, vídeos de treinamento e tudo mais. Está tudo incluso na suíte, aí no que a gente encontra dentro dos produtos. Bom, e o Mac? Há muito tempo a gente vem ouvindo essa pergunta dos nossos usuários, né? Quem é usuário de muito tempo atrás, há 17, 18 anos atrás, a gente teve o CorelDRAW 11 para Mac, e ele, na verdade, era uma versão portada, ele era uma versão Wine, como a gente dizia na época, né? Era uma versão portada de Windows, e ele nunca atendeu exatamente as expectativas que a gente queria como uma ferramenta para Mac. Por quê? Porque ele não era exatamente feito para Mac. E durante todos esses anos aí, o CorelDRAW ficou só para Windows. As pessoas perguntavam o tempo todo, mas e aí, quando é que vocês vão ter para Mac? Vai fazer uma versão nova para Mac e tal? Então, a gente o tempo todo incentivava, e agora incentiva mais ainda, a usar o Parallels. Para quem tem Mac, quer rodar um CorelDRAW no Mac, instala lá o Parallels com o Windows e ele roda, e roda muito bem, por sinal. Na verdade, eu estou usando aqui nesse momento um Mac, daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês. Eu estou usando um Mac, estou usando esse CorelDRAW que vocês estão vendo, é uma interface que está rodando em Parallels, tá? Então, assim, roda bem, roda numa boa. Na verdade, com um software gráfico que nem o CorelDRAW, ele é a melhor solução que existe, porque é um software que exige muito de memória. Então, o Parallels é a ferramenta que melhor controla isso tudo, né? Bom, e aí, quer dizer, quando a gente resolveu, assim, bom, para fazer uma versão para Mac, a gente precisa cumprir algumas necessidades, né? Basicamente, os usuários de Mac esperariam uma experiência nativa, um software desenvolvido para Mac mesmo. E aí o pessoal na Corel falou, bom, se vai fazer uma versão para Mac, tem que fazer do zero. Fazer para Mac OS. Então, uma das premissas seria trabalhar com os mesmos formatos de arquivo, ter algo de um core, a parte central, ser comum entre a versão Windows e Mac, para que não ficasse diferente uma versão da outra, mas que trouxesse uma experiência Mac, que rodasse nativamente Mac. A gente não queria fazer um produto híbrido, né? Na verdade, um produto que, de repente, tem a mesma interface para os dois. Existem interfaces, existem pertinências dos sistemas operacionais que exigem algo de um lado ou de outro, mas a gente queria que ele tivesse a cara dos produtos que rodam em Mac mesmo. Então, falando de gráficos, eu estou super feliz aqui de mostrar para vocês que finalmente a gente tem uma versão para Mac. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou no Parallels, e esse é um layout de um leão, de um dos usuários, de um dos designers que mandou para a gente, essa loucura, essa criação, essa arte vetorial maravilhosa.
e eu vou jogar minha tela para o lado aqui e vocês já estão automaticamente vendo a minha versão para Mac, ok? Se vocês derem uma olhada, por exemplo, eu vou colocar aqui no armário simples, dá para perceber que ele é exatamente o que o CorelDRAW traz para a gente no Windows. Não tem nada de diferente, ele é exatamente o que a gente espera ter de um CorelDRAW para Mac, ok? Deixa eu passar aqui um slide para frente, para vocês terem uma ideia. Eu estou trabalhando com slides nas duas plataformas ao mesmo tempo. Fica sobrecarregado? Fica sim, tá, pessoal? Porque eu estou trabalhando com o CorelDRAW para Mac aqui, com o CorelDRAW rodando em Windows lá no Parallels e ao mesmo tempo compartilhando a tela com vocês. Então, eventualmente, alguma coisa de internet, alguma coisa assim, pode aparecer um pouco mais lento do que aparece para mim e para vocês, mas a gente vai tocando sem problema nenhum, ok? Então, 3 exigências básicas apareceram para a gente fazer essa versão para Mac. A primeira é que ele tinha que ser uma experiência nativa de macOS. Tinha que ser um aplicativo Mac e funcionar exatamente comum. A Corel trabalhou bem próximo da Apple para garantir que a interface tivesse toda de acordo com as conformidades lá da Human Interface que a Apple dita. Então, assim, tinha que ser desse jeito mesmo. A Corel trocou muita ideia com os engenheiros da Apple para fazer uma solução Mac totalmente nativa. Tanto é que, se vocês derem uma olhada, eu estou usando o Mojave já, né? E se eu vier aqui em preferências do sistema, trocar para a interface escura, ele troca automaticamente e o CorelDRAW já se adapta à interface escura. Então, assim, a interface escura do macOS veio recentemente e a gente já está dentro dessa novidade aí para o sistema operacional. Eu vou deixar a interface clara, gente, porque como eu estou fazendo um compartilhamento de tela, é melhor para vocês verem as ferramentas, acho que fica melhor com a interface clara. Interface escura é legal para a gente dar foco no que está na área de trabalho, né? Interface clara vai ser melhor para a gente ver um pouco das ferramentas e tudo mais, coisas que vocês não conhecem ainda, ok? Vou voltar aqui para a interface clara. Uma outra coisa que vocês estão vendo aqui embaixo é a minha touch bar. Eu estou usando um MacBook, é um MacBook de 13 polegadas, não é um baita canhão, mas é uma máquina muito boa. E o que vocês estão vendo aí é a minha touch bar. Para quem não tem ideia do que é touch bar é essa outra área de teclado que existe nos Macs hoje em dia, né, nos MacBooks Pro. Ele tem essa nova área aqui que ela vai se adaptando ao que você tem, ao que você estiver usando na área de trabalho. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, eu selecionei um texto, ó, pessoal, vocês perceberam lá embaixo que ela se adaptou a texto? Ela virou uma ferramenta de texto. Então, eu tenho lá a lupa e o ESC, né, mas o bold, o itálico. Se eu quiser, por exemplo, vocês não vão ver, mas eu vou estar clicando aqui na minha, eu vou clicar na letrinha colorida, eu posso passar aqui as cores. Se eu disser que eu quero, então, que ele fique em amarelo, eu clico no amarelo aqui e ele já faz. É como se a gente tivesse atalhos constantes aqui para se trabalhar. Eu, como estou trabalhando há muito pouco tempo com a versão para Mac, ainda estou tendo um problema ou outro com os atalhos. Eu uso muito atalho na versão Windows, no PC, eu uso muito atalho e aqui eu ainda estou me perdendo um pouco. A Touch Bar resolve muito desses problemas, porque eles aparecem ali. Então, por exemplo, como a gente não tem no Mac F4, por exemplo, para trocar visualização, F9 para dar tela cheia, esse tipo de coisa toda, esses atalhos todos eu acesso eles a partir da Touch Bar aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui na seleção de texto. Se eu clicar fora de seleção alguma, por exemplo, aqui, ó, ele tem o tela cheia. Eu vou mostrar para vocês aqui onde ele fica, o tela cheia. E aí eu, automaticamente aqui na minha tela do Touch Bar, eu consigo passar para a tela cheia e voltar aqui para como se fosse um modelo de slides. Ok? Bom, gente, aqui a gente já vai começar a falar um pouco de ter controle e falar um pouco também de ferramentas já. Então, vocês se lembram que em versões anteriores, quem é usuário da versão 2018 vai se lembrar que a Corel lançou o sistema de visualização para exibir no nível de pixel, para que a gente tenha ali a possibilidade de exibir em nível de pixel. O que eu vou mostrar para vocês aqui, gente? A gente tem uma arte aqui que foi feita por um pessoal que já produziu e mandou isso para a gente aqui para a Corel, né? E eu vou abrir também aqui uma guia. Aqui chama inspectors, né? São os inspetores no macOS. Por quê? Porque macOS é inspetores mesmo.
lá no Windows continua sendo chamado de Dockers lá, ou das janelas de encaixe. Eu vou abrir aqui a janela de alinhar e distribuir, vou dar um zoom no logotipo aqui, pessoal, e vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. No nível de pixel, ele já mostra para mim que a gente tem alguma perda, digamos assim, né? Então, o que eu tenho aqui? No momento que eu for converter essa imagem para a web, que eu for salvar como imagem, ele vai perder essa área toda que está branca aqui, ele vai dar essa ilusão aí de que a imagem ela vai perdendo um pouco de qualidade. O que existe agora, pessoal? Alinhar com grade de pixel, tá vendo isso aqui? Eu queria que vocês prestassem atenção no que vai acontecer com os pixels aqui em volta. Então, alinhar com grade de pixel. Ele automaticamente corta os meio tons. Tá? Então ele faz um cálculo ali e o que for mais alto ele deixa, o que for mais baixo ele arranca e encaixa o gráfico dentro da grade. Tá? Sensacional, né? A gente já consegue exportar daqui com uma precisão muito maior quando eu for trabalhar com imagens. Né? Então a gente já consegue a partir daqui ter uma resolução, algo que já fique muito próximo daquilo que a gente precisaria na hora de exportar a imagem, alguma coisa nesse sentido. Ele já dá a noção perfeita para a gente, ok? Essa é uma das novidades que eu achei sensacional. Você já tem uma precisão desde a hora que você cria ali, você já consegue fazer a exportação olhando já se vai ficar bom ou ruim a imagem. Tem algumas frases aqui interessantes do pessoal que foi beta, então assim, eu estava procurando isso faz um bom tempo, fantástico. A opinião de alguns usuários aí. Outra janela que entrou aqui e eu também achei fantástico. Na verdade, essa janela de encaixe de objetos, que aqui é um inspector de objetos, o que acontece? A Corel já estava desenvolvendo essa janela e esse sistema de trabalhar com objetos há um bom tempo. Era para ter sido lançado na versão passada. Por que não foi lançado? Porque a evolução da janela de objetos foi tão grande que acabou que a Corel decidiu por trabalhar um pouquinho mais com ela e deixar ela mais afiada, digamos assim, para que a gente tenha uma maior precisão, um maior controle e chegar exatamente no que a gente gostaria com uma janela de encaixe. Então vocês estão dando uma olhada aqui, eu estou passando pelas páginas de objetos aqui, não preciso mais mostrar para vocês a touch bar, né? Então aqui, pessoal, só para vocês entenderem, eu estou na página 16 e ela tem aqui esse layer principal. E esse layer principal, vocês conseguem perceber que ele já está sendo identificado por letras e também os ícones já mostram exatamente o que é cada um deles. Tá? Ele já mostra exatamente qual é cada um dos objetos. Então eu vou dar um zoom aqui para essa área e a gente vai ver de pertinho aqui como é que funciona isso. É essa área que eu estou mexendo. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Done It, ele já marca para mim ali o Done It. Vocês estão percebendo ali? Ele já abriu ali a marcação. Deixa eu trocar para o cursor de seleção. Como ele é um objeto, né, ele está mostrando ali a seleção simples. Então, o sorvete rosa, o sorvete verde e assim por diante. Tudo que eu quiser fazer por aqui, eu consigo encontrar os objetos aqui e eu consigo, inclusive, fazer busca por nome desses objetos aqui. Então, se eu nomeei os objetos no momento que eu estava criando, vejam, a gente está trabalhando com um documento aqui de 40 páginas, se eu não me engano, 38, 40, por aí. Nomeados, a gente consegue achar todos aqui. Tá? Então, vamos fazer um teste lá. Ele vai buscar em todas as páginas, então é algo que pode ter um certo delay, principalmente como eu falei para vocês. A gente está trabalhando com 3 sistemas abertos, 2 sistemas operacionais e mais a transferência de tela. Então eu coloquei SOR sorvete, olha lá, ele já me mostrou todos os lugares que tem SOR, ele já mostrou aqui, e tá lá, sorvete rosa, sorvete verde, sorvete marrom, todos eles lá que são todos os sorvetes que eu criei. Tá? Aqui eles estão mais próximos uns dos outros, fica cada vez mais fácil da gente achar. Então essa foi uma evolução enorme. Já existiam os ícones para ser lançados com a versão passada. Aí a Corel evoluiu e conseguiu também colocar um sistema de busca. Então a gente está tendo muita coisa que evoluiu de uma forma sensacional para ajudar a gente aí. Ok? Turma, quando eu paro de falar com vocês aqui, é que eu estou dando uma olhada se tem perguntas, se tem alguma coisa aqui para a gente ter algum tipo de interação, tá bom? Qualquer coisa vocês vão perguntando para o Flavião aí, que ele vai ajudando a gente. Qualquer coisa no final também eu vou deixar meu e-mail para que vocês me perguntem o que vocês precisarem depois. Bom, pessoal, falando de tipografia e layout de página.
Então aqui também é algo que a gente tem há muito tempo evoluído no CorelDRAW, e algo que é super importante a gente trouxe para o Mac também é a opção de se trabalhar, por exemplo, com tipografia e também com fontes, com caracteres e sets de caracteres que sejam diferenciados. Então, por exemplo, aqui, eu vou marcar todas as esse meu texto inteiro aqui. Vou pôr uma fonte que tenha ligadura, a tal da nossa querida Gabriola. E a Gabriola, ela abre um subset de fontes aqui. Para quem nunca utilizou fontes com ligadura, são aquelas fontes que conseguem ligar 2, 3 caracteres e geram um caractere, digamos assim, diferente, né? Então a gente pode selecionar ele aqui e automaticamente ele já vai trabalhar com as ligaduras também. Isso é muito bacana para quando a gente precisa trabalhar com sets de fontes que são diferentes. E novamente a gente marca aqui que em até 999 páginas a gente consegue trabalhar com o CorelDRAW. Tá? Então é super interessante essa função para quem tem necessidade de ter precisão em texto, para quem precisa trabalhar com set de fontes especial. O CorelDRAW está super adaptado a isso. A gente portou também para o Mac o Font Manager. Eu vou abrir ele rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Usuários de versões antigas que nunca trabalharam com o Font Manager, o que é isso, pessoal? Ele é uma ferramenta que trabalha com todas as fontes que você tiver na máquina. Você consegue inserir novas pastas de fontes, você consegue fazer novos grupos de fontes. Então, por exemplo, a gente continua trabalhando com um grupo de fontes que é de um cliente específico. Eu não preciso nem instalar. Aliás, ele não precisa nem estar na minha máquina. Ele pode estar até disponível em um lugar da rede que o Font Manager vai lá, busca essa fonte e traz ela para a gente usar no CorelDRAW sem a necessidade de instalação. Tá? Então aqui eu estou listando as fontes que não estão instaladas no meu sistema. Eu posso listar também as que estão instaladas, elas aparecem em verde, né? Em amarelo as que não estão, e por assim sucessivamente. Teve uma pergunta lá do Flavião, se o Otafont continua ou não. Na verdade, pessoal, a Corel está com umas questões com o próprio myfonts.com. Tá? Então eles estão trabalhando em algumas ferramentas proprietárias, me parece, não é certeza isso, mas que eles estavam com um problema com a API que fazia a integração com o CorelDRAW, não só com o CorelDRAW, com outras ferramentas que eles prestavam serviço, e nesse momento a gente está retrabalhando isso para que ele volte. Tá? A ideia é que volte o quanto antes, tá bom? Então vamos lá. Saindo aqui do Otafont, falar um pouco de criatividade, pessoal. A gente tem aqui algumas novidades, mas a principal que eu gostaria de falar para vocês é do sistema de efeitos não destrutivos, aquele sistema de stack, né, o Non-Destructive Stack. A gente mostra aqui alguns. Na verdade, eu estou indo e voltando entre Mac e o Windows o tempo todo. Eu vou lá para o Windows agora, vou fazer essa no Windows para vocês verem que tá igual. Aqui vocês estão vendo a janela dele, o print, no caso, né, dela no Mac. E aqui a gente vai fazer alguma coisinha aqui nessa imagem no Windows mesmo. Só para vocês entenderem como é que isso está funcionando. E quando eu paro de falar com vocês também, pessoal, é porque eu estou mexendo nos comandos aqui da interface que às vezes vocês ficam bloqueados para mim aqui. Então, vamos lá. O que a gente espera? O sistema de efeitos não destrutivos, a gente tem o costume de ter os efeitos não destrutivos a partir de aplicativos que trabalham com bitmaps, né? Na verdade, agora, a gente tem aqui como fazer isso, inclusive com vetores. Então, por exemplo, aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz lá no Mac, existe aqui no Layer 1 dois objetos chamado Pétala em inglês, né? Essa aplicação, essa apresentação, esse arquivo veio lá de fora. Então, uma eu não estou vendo, ela é um vetor, e a outra eu estou vendo, é um bitmap, né? Então, eu vou apagar o bitmap, deixa eu dar um zoom aqui para a área que ele vai aparecer, e vou ligar o vetor. Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Então, tá bom. O que eu posso fazer aqui? Então, ele é um vetor, mas o menu de efeitos aqui funciona para os vetores também. Eu vou usar um efeito novo, o efeito de dispersão. Ele automaticamente mostra lá para mim o efeito. Se eu precisar levar para frente, para trás aqui, deixar com mais efeito ou menos efeito, não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Agora, o que mudou, que é super bacana também,
é que no menu de propriedades aqui, ó, na caixa de propriedades, quando você vier aqui, tem uma janela nova, o Effects, que são os efeitos. E ele já mostra que essa pétala, esse vetor, já tem um efeito de dispersão. E se eu quiser colocar outro? Vamos colocar, por exemplo, um desfoque gaussiano. Olha lá, ele automaticamente coloca o desfoque gaussiano. Eu escolho aqui se eu quero com mais ou com menos desfoque. Vamos deixar ela quase como uma sombra. Dou OK. E ele vai empilhando aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Então eu tenho eles aqui. Se eu quiser, eu posso escolher qual eu quero ver, qual que eu não quero ver. E o que é mais legal, eu estou vendo todos eles aqui, né? Se eu precisar, gente, olha lá, ó, o vetor continua ativo. Tá? Se eu precisar mexer na pétala aqui, ó, e eu não destruir o meu desenho. Por isso a gente fala que ele é o sistema de efeitos não destrutivo. Ok? O que é super bacana disso aqui também? Então, se eu pegar, eu escolhi esse efeito, quero usar esse efeito para algumas outras áreas. Eu posso pegar ele daqui, eu tenho outras pétalas, por exemplo, sei lá. Eu escolho quais são os efeitos que eu quero usar, clico e arrasto e jogo em cima desse outro objeto que eu quero usar. E ele automaticamente aplica. Tá? Sem eu precisar refazer. A gente vai escolhendo quais são os efeitos, sem destruir o objeto. Vocês conseguem ver que os pontos estão aqui embaixo. Tá vendo? Olha lá, ó, se eu parar aqui em cima, é nó. Eu consigo editar ele constantemente sem destruir o objeto, sem ter que dar Ctrl Z, sem ter que abrir o arquivo de novo. Veio mais uma pergunta aqui, se o VB funciona no Mac. O que acontece, pessoal? Para viabilizar as funções de automação no Mac, a Corel colocou lá como JavaScript. Então, as mesmas funções de automação estão disponíveis em Java. O que acontece? A Corel fez o CorelDRAW para Mac exatamente igual, com todas as funcionalidades do PC, respeitando as particularidades de cada sistema operacional. Então, como não existe VB para Mac, está lá feito com JavaScript. Algumas janelas, algumas formas de se salvar arquivos são pertinentes ao Windows. Então, alguns detalhes eles são diferentes, mas é porque é pertinente cada um do seu sistema operacional, ok? Mas em variedade de funções, todas elas estão disponíveis, ok? Muita coisa está sendo implementada ainda, tá, pessoal? Mas está tudo disponível. Legal? Deixa eu ver. Aqui, agora, como eu estou em duas apresentações ao mesmo tempo, às vezes eu me perco um pouco no que eu estou fazendo. Mas, basicamente, aqui, vocês repararam que, inclusive, a janela é igualzinha de um para o outro. Tá? Vamos lá. Outras, eu acho que mudou um pouco aqui a área das minhas páginas, mas vamos que vamos. A gente tem 150 modelos prontos agora disponíveis. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente baixa eles lá no final. Mas, basicamente, é uma das áreas também de alicerce da Corel, nas novidades aqui, e para a gente se manter criativo. Como eu falei no início, a ideia é que você possa começar do zero se você precisar de algo super rápido, ou se inspirar com aquilo e criar um próprio. Eu já fiz isso algumas vezes, fazer folheto para a empresa, para a própria Corel, pegar um modelo pronto, eu começo a trabalhar com ele e no final ele não se assemelha em nada com aquilo que ele era no princípio. Porque eu fui mudando as fotos, fui mudando o sistema de texto, fui mudando localização de bloco de texto e tudo mais, e a gente acaba tendo um objeto praticamente novo, uma arte praticamente nova, né? Ainda assim, falando de criatividade, pessoal, na versão passada, a Corel colocou no CorelDRAW 2018 a ferramenta de simetria, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa loucura desse tigre aqui é todo feito com a ferramenta de simetria, e eu vou dar um exemplo rápido de ferramenta de simetria para a gente ver como é que elas estão funcionando aqui. Ela está no Mac também. Basicamente é o seguinte, a gente tem aqui um objeto pronto, ó, é uma mandala, né, que são aqueles objetos mais tradicionais que têm sido feitos com a ferramenta de simetria. Cliquei aqui, ele já me dá a opção de editar a simetria e ele já mostra para a gente ali como é que ele foi composto. Todas as opções da gente mostrar ou não as linhas guia para ficar mais fácil de você se identificar onde você está ou não. Os objetos estão aqui prontos para ser editados. Se eu precisar editar um desses objetos, eles estão disponíveis. Tudo direitinho. Se eu precisar multiplicar mais objetos, ele vai multiplicando mais objetos e vai gerando uma nova mandala, um novo perfil para a gente aí, sem problema nenhum. A gente consegue fazer da mesma forma que a gente usa no Windows, trabalhando com desenhos complexos. A gente tinha uma mandala diferente, a gente acaba de fazer uma mandala absolutamente nova, com a ferramenta de simetria. É muito bacana. A ferramenta de simetria foi uma ferramenta super legal.
A ferramenta de simetria também tem sido bastante usada pela indústria da moda, tá, gente? O pessoal tem desenhado um pedaço só da camisa e automaticamente o segundo lado, assim como a gente tem aqui com o tigre, se você tem uma peça de roupa e ela é simétrica, quer dizer, no mínimo a parte principal você consegue fazer já com simetria. Começa desenhando um lado e depois você transforma num objeto só e já ganhou metade do tempo, né? Já foi super rápido para se produzir isso, ok? Uma outra ferramenta muito utilizada é o Pontalizer. Eu vou trocar de arquivo aqui para a gente dar uma olhada nesse nosso querido amigo aqui. A gente tem um grupo de 61 objetos. Eu vou separar ele aqui e pegar só o objeto de fundo. E vou colocar ele aqui, ó, no Pontalizer, vou usar ele como com fundo branco. E vamos pedir para aplicar. Para quem não sabe o que é o Pontalizer, é um plugin que é vendido para diversas plataformas, custa um bom dinheiro e a Corel disponibiliza aqui como parte integrante do CorelDRAW. Tá? Ele faz parte do CorelDRAW. Então, deixa eu dar um zoom aqui para o objeto. E vou mandar ele para o layer de trás. Se a gente vier olhar de perto aqui, ele está basicamente todo pontilhado, né? Ele está usando um limite de cores bem grande ali, uniforme branco também. A gente consegue deixar ele bem maior, mas basicamente essa é a ideia. É uma função que você teria que pagar uma grana num plugin, e ele já está disponível aqui dentro do CorelDRAW como parte da ferramenta, né? Super bacana isso, a gente tem uma ferramenta dessa aqui dentro. Ele, a princípio, quando ele foi lançado, ele era um plugin, e aí ele já integrou aqui o CorelDRAW. Ainda falando de criatividade, a gente tem o Live Sketch, que tem sido cada vez mais aperfeiçoado, tá, pessoal? Ele trabalha com uma inteligência artificial. Para quem não sabe exatamente o que é o Live Sketch, ele faz uma simulação de caneta para que você desenhe na tela do computador como se você estivesse desenhando com lápis. Tá? A gente aconselha bastante que se use uma mesa digitalizadora, um tablet, os da Wacom, por exemplo. A Wacom é um parceiro nosso e funciona super bem para isso. Tá? Então, no momento que você vai tracejando, que você vai fazendo o teu desenho, ele vai corrigindo com uma inteligência artificial, ele vai corrigindo com níveis de correção que você vai setando o quanto você quer de correção ou não. Simplifica bastante o trabalho e ele torna o trabalho quase tão natural quanto trabalhar com o lápis e o papel. Essa ferramenta tem muito futuro, ela já está evoluindo já há um bom tempo e a gente não parou a evolução dela por enquanto. Falando da suíte, pessoal, eu vou mostrar rapidinho para vocês o PhotoPaint. Não sei se eu mostro no Mac, não sei se eu mostro no Windows, a gente vai indo de um para o outro, mas basicamente, pessoal, é para vocês entenderem que inclusive os Dockers, essas ferramentas novas que a gente tem aqui agora, ele também aqui na versão para Mac e no PhotoPaint, ele também tem aqui todo o sistema de se trabalhar com os layers, de se trabalhar com os grupos de efeito. Então, por exemplo, aqui tem o gaussiano, a gente consegue tirar aqui, bloquear, desbloquear os objetos. Basicamente, a gente consegue fazer tudo o que eu faria na versão de Windows e tudo que a gente precisa ter numa ferramenta profissional de tratamento de imagens, de edição de imagens, de efeitos, a gente tem aqui no PhotoPaint 2019, tanto para Windows quanto para Mac, ok? Rodando nos dois. Bom, na área de produtividade, pessoal, aqui é algo que, como eu falei no começo, né, vida de designer é complicado. Então, uma outra coisa que evoluiu muito aqui na versão 2019 é o localizar e substituir. Ele já está aberto aqui, ó, é esse meu binóculo. Agora a gente consegue, pessoal, encontrar objetos, substituir objetos, localizar e substituir texto. Essa é a primeira opção. A segunda, que eu achei sensacional, se isso existisse há um tempo atrás, ia ter poupado muito trabalho de muita gente. A gente consegue escolher várias coisas para substituir. Então, padrões, contornos de impressão sobreposta, sensacional. Preenchimentos específicos que estão em Pantone, de repente você precisa lá passar eles para CMYK, encontrar exatamente onde é que estão os Pantones em uma arte, contornos em Pantone, escala de imagem desativada, e um dos que eu achei mais bacana, texto com preenchimento RGB. Super legal, aquele textão que vem de copy-paste do Word, né? Que vem lá com as 3 cores para a gente converter para CMYK ou transformar ele só no preto. Ele encontra também para que a gente tenha uma produtividade maior e não tenha nenhum susto, né? Então,
Achei super bacana essa parte de produtividade também com essa nova janela de encaixe, esse novo sistema de se trabalhar com o localizar e substituir aí. O que mais nós temos aqui, pessoal? PowerTrace, também 100% funcional aqui no Mac. Para quem nunca usou PowerTrace ou não sabe exatamente o que ele é, aqui a gente tem o exemplo de uma imagem bitmap e do lado de uma imagem já redesenhada. Então, só um pouco de conceito. Quando o bitmap ele estoura os pontos, a gente começa a ver pixel, ele não é escalonável. Se a gente precisa de uma imagem escalonável, a gente usa uma ferramenta, ou redesenha, que muitas vezes a gente perde muito tempo para redesenhar, ou a gente usa uma ferramenta que possa nos ajudar com isso. Nada mais propício do que a gente usar aqui o logo da Apple, já que a gente está falando da versão de CorelDRAW para Mac. Então eu vou pegar aqui a maçãzinha, é uma imagem bitmap, né? O rastreio de bitmap aqui, vou pedir para fazer o contorno desse logotipo. Ele automaticamente já fez aqui, vou só passar algumas funções interessantes dessa ferramenta, mas na verdade a gente consegue escolher exatamente o que a gente quer, qual é a cor de fundo, deixar, por exemplo, cor de fundo automática. Cor de fundo automática está aqui no branco, ele já tirou o branco e automaticamente ele já redesenhou para mim. Eu vou deixar a sobreposição aqui, ele vai redesenhar, ó, eu vou colocar um do lado do outro só para vocês entenderem do que eu estou falando. Para quem nunca fez redesenho de objeto ou eventualmente não sabe o que isso significa, então vocês estão vendo aqui na tela, o da esquerda são os pixels de um bitmap e o da direita é a linha perfeita de um vetor escalonável, que a gente pode ampliar, diminuir, fazer o que a gente quiser com esse redesenho aí, digamos assim, né? Que o Trace fez para a gente de uma forma super fácil, rápida, é muito simples de se produzir dessa forma, tá bom? Um pouco mais de ferramentas também aqui de produtividade, então sempre melhorando o desempenho das ferramentas de produtividade. A gente tem aqui, por exemplo, sei lá, nossa ferramenta espiralada para editar os mais complexos pontos aqui, né? Eu às vezes gosto de deixar ele girando, eu acho que parece um aquarelado, fica um negócio muito bonito. Então, ferramentas funcionando com as mesmas propriedades, da mesma forma que elas funcionam nas duas plataformas, a gente tem aqui também. Harmonização de cores. Eu estou falando bastante hoje da área de moda, do pessoal que trabalha para confecções, porque a gente tem tido muitas requisições desse povo, né? E aqui a gente vai falar rapidamente sobre harmonização de cores. Então, as harmonizações de cores, gente, se alguém aí já está trabalhando com CorelDRAW 2017, 2018, ela vem evoluindo também, ficando cada vez com mais precisão. É uma ferramenta onde a gente pode escolher um objeto, por exemplo, vou pegar a água viva aqui, vou arrastar ela para cá e vou transformar ela numa harmonização de cores. Eu escolho aqui o que eu quero, se eu quero preenchimento e contorno, só preenchimento, se eu quero automaticamente já converter para CMYK e tudo mais. Eu dou um OK aqui, o que ele vai fazer? Ele vai jogar para mim aqui alguma seleção de cores desse objeto que eu selecionei. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Basicamente, esse zoom na água viva. Deixa eu pegar minha ferramenta de seleção aqui. E ele já montou para mim uma harmonia de cores. Se eu falar, tá bom, eu quero ela mais para o vermelho, eu clico e arrasto, ele vai pegar todas as cores com as mesmas tendências de variação e vai aplicar para mim no vermelho. Se eu falar, não, eu preciso dela então em amarelo, ele vai fazer todas nesse tom de amarelo. Por que eu falei também aqui com respeito ao pessoal da área de moda? Se você precisa fazer uma coleção, e por exemplo, uma coleção de camiseta que tem 5 cores, e você quer 5 estampas diferentes para combinar, você só precisa fazer uma e depois vir aqui e girar o square, aqui a gente diz, né? E girar aqui o watch, na verdade, as cores para que ele vá produzindo essas imagens em outras variações. É muito simples, muito fácil, é uma ferramenta de produtividade que é muito rápida, né? É um negócio sensacional. Bom, falando aqui de novo, ainda falando de produtividade, pessoal, deixa eu jogar aqui em tela cheia, que agora acho que dá para jogar em tela cheia, que eu tenho menos ferramentas para mostrar para vocês. Exportação para web e PDF. Uma das ferramentas que eu adorei da versão anterior é você deixar direto lá salvo qual é a tua pasta de imagens lá do WordPress. Então, se você tem uma pasta de imagens do WordPress, você já deixa ela setada lá no teu CorelDRAW ou no Photopaint. E tudo que você desenhar de imagens aqui no CorelDRAW, exportar para a web, você já pode exportar direto para aquela tua pasta e ele já entra lá na tua galeria de imagens do WordPress. Quando você entrar lá para editar teu blog, para editar o site, alguma coisa assim, for usar em um tema de WordPress,
a imagem que você gerou aqui, ela já está lá dentro disponível, já fez o upload. Super bacana. Evoluímos também com sistemas de PDF, agora PDF X4, o que existe de última tecnologia em PDF já está aqui também. Aperfeiçoou-se também o sistema de exportação para Office, para quem precisa trabalhar com imagens de CorelDRAW e mandar para PowerPoint. Então já tem, as cores estão mais precisas e tudo mais. Então, a gente continua com compatibilidade com aquela enorme galeria de formatos de arquivo. PSD, AI, PDF, EPS, todos eles. Os DWGs de AutoCAD também, os formatos RIF, que são do nosso Corel Painter, todos eles, tá, gente? Continuam todos disponíveis aí e a gente continua trabalhando com eles de forma natural. Eu queria falar para vocês também do Aftershot, que é uma ferramenta nova dentre o portfólio que vem junto com o CorelDRAW. Ele está recentemente incluso aqui, mas ele é uma ferramenta sensacional para se trabalhar com imagens no formato RAW e com recursos de HDR. Então, hoje em dia, a gente consegue tirar fotos RAW até com celulares. Existem celulares que têm uma qualidade de imagem muito boa, a gente consegue trabalhar até com imagens de celular hoje em dia. Tá? Se você for produzir para a web, então, menos perda ainda. Tá? E ele está disponível aqui na nossa galeria de downloads. Até o final eu mostro para vocês algumas coisas da nossa galeria de downloads. Mais uma coisa. Agora vem uma parte bacana dessa nossa apresentação. Parte final da nossa apresentação aqui. A gente já está meio que acabando. Gente, design sempre foi feito para se ficar na frente do computador ou do laptop, certo? A gente sempre teve ferramentas de design e sempre que você queria ter uma ferramenta produtiva muito boa, você ia para frente de um computador ou lá para frente de um Note, alguma coisa assim, né? O que a gente tem de novo aqui no CorelDRAW 2019? Na verdade, temos um novo aplicativo no CorelDRAW 2019 chamado Corel App. O que viria a ser o Corel App, pessoal? É um CorelDRAW que roda online. Você está falando, não é possível. Sim, é possível. A Corel está trabalhando e evoluindo muito rápido numa ferramenta totalmente funcional que roda na web. Ela já funciona, ela já tem diversas ferramentas e já pode ser utilizada desde já. Na verdade, você consegue fazer edição vetorial em diversas páginas a partir da web. Você pode mandar para alguém acessar, alguém pode acessar e fazer anotações, comentários, em qualquer lugar, tá, pessoal? Qualquer licença de CorelDRAW, tanto a de Mac quanto a de PC, já vem com acesso a essa ferramenta. Eu vou abrir aqui o meu Chrome, eu estou mostrando no Chrome, mas na verdade vocês podem usar em qualquer navegador que rode HTML5, tá? Então a gente está aqui no meu navegador, ele está logando, ele deve logar automático, porque eu já entrei. Ele é uma ferramenta totalmente funcional, parece com algumas ferramentas que já existem, sim. Na verdade, quem é antenado com as notícias da Corel, a Corel comprou recentemente, o ano passado também, uma outra empresa chamada Gravity. Ele é oriundo da Gravity, é o time da Gravity que tem trabalhado com a Corel. Então, por exemplo, a partir daqui eu consigo clicar para produzir um A4, um A3, um A2, os formatos de impressão mais comuns. Capas de blog ou de website, ele tem as medidas também aqui mais comuns também. Capas de Facebook, de Twitter, de YouTube, do Google Plus, que está falecendo, capas de LinkedIn. Ele já vem com as medidas, essas medidas vão sendo atualizadas ao tempo que as redes sociais vão sendo alteradas, ele já vai sendo alterado. Por quê? Porque ele é online, então a alteração é muito rápida. Saiu uma alteração na rede social, muito rapidamente ela vai ser alterada também aqui na versão web do CorelDRAW. Para interfaces de iPhone, inclusive de Google Pixel, de Androids, de Apple Watch, você consegue criar imagens aqui para os mais diversos formatos. E se você quiser, também tem os templates aqui. Então, templates de mídias sociais, ele vai abrir alguns para a gente dar uma olhada aqui, ó, dos mais diversos nas mídias sociais. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, tá? Ele automaticamente abre para mim aqui. Se eu precisar editar, eu tenho a ferramenta de edição de texto, sem problema nenhum. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Eu posso trabalhar todos os layers, eles estão separados aqui. O que é imagem também está separado aqui, tá? Existe uma lente de fundo, se eu quiser trabalhar com cores, as cores ficam disponíveis aqui também. É sensacional. E aí você pode sincronizar com a rede da Corel.
Sincronizando com a rede da Corel, o que vai acontecer com esse cara aqui, pessoal? Ele vai vir parar no seu CorelDRAW e você vai ter acesso da seguinte forma. O que tiver nuvenzinha do lado, ele te mostra que está na rede, que está na nuvem, e o que tiver CDR, ele está local na sua máquina. Tá? Ainda existem dois formatos diferentes, ainda existe o formato de edição totalmente funcional web, na verdade ele é 100% funcional aqui, onde existe a possibilidade de, quando você sincronizar, você escolher o que você quer. Manter 100% a aparência, e ele não vai ser editável, nem tudo vai ser editável. Salvar ele como .cdr app, e aí ele vai ser 100% editável, ou omitir objetos que não podem ser editáveis. Tá? E aí ele vai sincronizar com a rede da Corel. Quando você estiver lá no seu CorelDRAW, ele vai automaticamente aparecer aqui na nuvem da Corel. Ok? A ferramenta é espetacular, eu tenho usado ela há uma semana. Eu não sei se aqui na nossa audiência, ou se vocês já tiveram a oportunidade de testar interfaces HTML de celulares, que a gente consegue jogar para a tela de monitor e usar como interface. Eu já usei, tenho usado muitas vezes num Galaxy da Samsung, o Dex Mode. Ele funciona perfeito no Dex Mode, absolutamente perfeito no Dex Mode. Eu tenho um monitor aqui de 28 polegadas aqui em casa, eu só ligo o HDMI com o mouse e a gente já consegue sair trabalhando a partir de qualquer interface que rode HTML5. Tá? Existe um espaço na nuvem, sim, através do app. A gente não tem uma definição ainda de qual é o tamanho que o app vai suportar. Eu já usei bastante, eu vou ficar devendo essa dúvida para vocês. Eu vou buscar informação para passar o mais preciso possível, mas partindo do princípio que a gente trabalha com muitas imagens vetoriais, ele não ocupa tanto espaço assim. Mas, por enquanto, eu já fiz pelo menos umas 8 ou 9 artes, ele não teve nada, nem me apontou que eu estou usando espaço demais na nuvem. A gente vai começar a conversar bastante com vocês, pessoal, nos próximos dias pelas nossas redes sociais. A gente já está fechando algumas parcerias com algumas pessoas que vão trabalhar com a gente com conteúdo, e aí a gente vai respondendo essas dúvidas que eu preciso um pouco mais da Corel, porque ainda são plataformas que estão em desenvolvimento. A gente ainda precisa esclarecer. Algumas ferramentas vão aparecer no decorrer do tempo, porque ele é uma ferramenta web, ele vai estar sempre evoluindo, e a gente vai conseguir tirando dúvidas por lá. Ao mesmo tempo, a gente vai conseguir tirando dúvidas também pelos próximos webinars. A ideia é que a gente tenha webinars mais próximos esse ano, a gente gere bastante conteúdo e consiga falar mais com vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar de como é que a Corel está trabalhando agora com as comercializações, porque é algo que mudou um pouco também, tá, gente? Como a gente falou desde o princípio, nossos usuários gostam de ter controle sobre o que estão usando, então a gente não força ninguém a ter assinatura. Existe ainda a versão completa, vitalícia, pelos 2.399, se você não tem nenhuma versão anterior. Se você tem alguma versão anterior, ele sai por 899. Tá? Então, falando de valores, cada vez a gente está tentando deixar o upgrade mais barato. Salientar, gente, upgrade só de Windows, tá? Não existe upgrade de Mac, só de Windows. Mac, por enquanto, só full. Então, existe licenciamento corporativo e educacional. Então, para quem é de empresa, a gente tem esses formatos também disponíveis aí com os nossos parceiros, revendedores aqui no Brasil. E disponível também o programa de proteção de upgrade e manutenção. Ele te garante que você vai se manter atualizado por pelo menos um ano. Como a gente tem lançado softwares de 1 em 1 ano, quer dizer, você comprando um CorelDRAW já com direito à manutenção, o do ano que vem já está garantido por um preço muito mais barato do que o do upgrade também, tá bom? O que mais que a gente tem para dizer aqui? Assinatura. Assinatura de 365 dias. Bom, e assinatura 365 dias 899, então ele é a mesma coisa que um upgrade para se ficar com o CorelDRAW atualizado. Então, se no meio desses 365 dias sair a versão 2020, por exemplo, você já está atualizado. E as assinaturas licenciamento, assinatura por volume também disponível para Windows e para Mac. Tá bom, pessoal? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Na verdade, o lançamento oficial foi no dia 12 de março de 2019. A gente lançou para Windows, lançou para Mac. Ambos incluem o CorelDRAW App, que a gente acabou de mostrar para vocês. E a Corel vai ter outras duas formas de comercialização também dentro das lojas da Apple e da loja da Microsoft dentro dos sistemas operacionais.
Tá bom, pessoal? Deixa eu ver como é que a gente está de horário. Nossa, nós estouramos feio o horário, a gente já está com 1 hora de apresentação. Eu vou fazer o seguinte, gente, aqui é o mote da nossa campanha, da gente trabalhar com ousadia, tá, pessoal? Para a gente desafiar o que é convencional e usar o CorelDRAW da melhor forma possível, com todas essas ferramentas que a Corel está trazendo de novidade para a gente. O mote da campanha é atreva-se a criar do seu jeito. É muito conteúdo que a gente está trazendo, muita novidade, Mac, Windows, nuvem, todos esses conteúdos novos. Não deu tempo nem de eu mostrar todos os conteúdos novos para vocês. Mas, basicamente, se vocês... Deixa eu ver se dá tempo aqui de eu mostrar na tela de boas-vindas. Quando você vem aqui no Obter Mais, pessoal, estou mostrando no Windows agora, tá? Existem vários conteúdos aqui que são grátis. Por exemplo, o Aftershot que eu falei para vocês, ele fica aqui dentro do Obter Mais, tá bom? Conteúdos dos mais diversos. Existe conteúdo gratuito, por exemplo, aqui, ó. Toda essa parte de conteúdo gratuito. Pacote Vida Moderna, pacote de layout, pacote de negócios. Aqui estão 150 modelos novos e criados por profissionais, que a gente diz, que vocês podem usar. Pacote de transporte, aqui tem diversos carros, mais de 1000 fontes. Todos esses aqui na lista do gratuito, tá, pessoal? Todos esses na lista do gratuito. E aí a Corel também vende algumas soluções específicas para algumas áreas. Então, por exemplo, um bundle de infográficos, bundle de ícones, esse tipo de coisa toda. A gente tem logotipos vintage, silhuetas de cidades, tem diversos, tá? Tem coisas aqui de R$30, tem coisas aqui de R$19, tem muita novidade aqui dentro que vocês podem trabalhar também, tá bom? Pessoal, fiquei de falar para vocês, de colocar para vocês aqui o meu e-mail, para quem nunca falou comigo, pode dar aí no print screen aí, fernando.soares@corel.com. Tá bom, gente? Para quem nunca falou comigo, eu sou o mesmo Fernando de sempre aqui da Corel, tô aqui desde bastante tempo e precisando falar comigo é só mandar e-mail que eu vou tentar responder o quanto antes a todas as perguntas, tá, gente? É lançamento, a gente tem muita coisa por vir ainda, como a Corel tem feito updates de tempos em tempos nas ferramentas, eles estão funcionando cada vez mais com o update ocorrendo enquanto a gente usa o aplicativo. Então, qualquer dúvida que for aparecendo, dentro do que eu conseguir, eu vou respondendo. E como eu falei, vocês vão ter uma surpresa bem bacana e uma companhia muito legal nossa nos próximos meses aí no que diz respeito à rede social. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero ter respondido o que eu consegui dentro do nosso curto espaço de tempo aí, e vamos conversando, tá bom, gente? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela atenção, aos usuários leais que a gente tem, e os fãs, que são fãs incondicionais iguais a mim aqui do Brasil, muito obrigado, tá bom, gente? Obrigado mesmo pela presença de todos, vamos nos falando aí. Valeu, pessoal, boa noite, obrigado mesmo.